alô, muito boa noite, estamos chegando, em ritmo de Natal, olha, Papai Noel já está chegando, mas o Mesa Redonda já chegou. E hoje é dia de um balanço geral pelos clubes de São Paulo. Como foi a temporada de cada um deles, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, enfim... Muitas informações, muita avaliação e muita resenha para você. Tá curioso, tá querendo saber, tá querendo participar com a gente? Segura aí, a gente volta já, é rapidinho. Aê, legal, legal, estamos de volta. E aí, na expectativa do Papai Noel? E o presente do seu clube, como é que foi? Foi um presente legal na temporada? A gente vai discutir muito isso, mas antes, deixa eu ver pelo sorriso dele. Papai Noel não chegou, mas é como se tivesse chegado. E como? Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, o senhor está bem? Espírito de Natal, acho que temos tudo para fazer um programa leve, suave, conforme a gente combinou na redação, no camarim, acho que é isso, né? É o último, né? Espírito Natal, pelo menos um, né? Último ou penúltimo? Antes do Natal é o último, né? Então tá bom, né? Você já tá na dúvida? Não, só para perguntar mesmo. Mas o senhor tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Tá certo, tá certo. Tá certo. Esse é o Paulo Sérgio. Boa noite, Paulo Sérgio. Tá feliz? Vaga na pré-Libertadores. De uma alegria, assim, que reluz, a um ar sisudo. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Ou vai falar que boa noite por quê? Não tem essa. Por que ar sisudo? Você tá vendo errado. Foi a impressão. Então, acho que são seus óculos embaçados, deve ser. Porque jamais eu estaria sisudo estando aqui no Mesa Redonda, ao lado dos meus amigos, faltando 2, 3 dias aí pro Natal. É muito bom estar aqui para falarmos a respeito do ano, já todo mundo mais sereno, de cabeça mais tranquila depois dos campeonatos, né? Já pensando no ano que vem, mas ainda analisando tudo que ocorreu em 24, para pensar também um pouquinho em 25, né, Galo? Assim, eu confesso que me equivoquei sobre o ar sisudo, você está muito leve, mas talvez quando entrarmos no tema Palmeiras, essa leveza ela pode mudar? Eu já não sei, entendeu? Se eu vou voltar um pouquinho, umas semanas atrás. De qualquer maneira, cada qual com a sua prateleira. Tem gente que comemora título intergaláctico por chegar na pré-Libertadores. Tem outros que falam que o ano foi horroroso tendo sido campeão. Então cada um com a sua prateleira. Calma, senhores. Você é frustrado. Eu? Então para de Quem não levanta uma taça há 6 anos não sou eu, então eu não sou frustrado. 6 anos, mas não importa. Não importa? 6 anos Come torta. Se os senhores não sabem, estamos no Boa Noite. O espírito natalino acabou. O espírito natalino chegou firme e forte. Eu fui agredido primeiro, dá licença. Quem foi agredido? Vamos trocar de lugar, que eu quero ficar do lado que você esteja aqui. Eu fico na divisa. É bom o senhor ficar aí. Eu fico na divisa. É bom o senhor ficar aqui. Achando que é melhor de começar o programa novamente. Boa noite, Chico Lang. Boa noite. Muito boa noite, né? Boa noite. Você me desculpe que eu comecei nervoso, mas eu vou dizer uma coisa para você. Estou impressionado com os números do Depay, do Yuri Alberto e também do Garro. Juntos, eles marcaram 32 gols. E olha, dos 54 gols marcados pelo Corinthians, eles fizeram 32. Tudo no segundo turno. Você imagina se eles estivessem desde o primeiro, né? Bom, você aí em casa já percebeu que o Chico veio municiado. Ele veio municiado, simplesmente no Boa Noite, não entrei no assunto Corinthians, ele já trouxe informações e números. E acho que o senhor pode repensar, inclusive pro próximo ano que chega, aquela história de Satanás para mim e tal. Eu acho que essa cruz não tem que ser mais para mim, mas é um assunto para a gente conversar posteriormente, né? O problema... Isso são os senhores se comportarem. É isso. Aí não tem cruz. Isso é difícil, hein, Chico? Isso é difícil. Certo. Bom, o programa começou nesse clima descontraído e o torcedor São Paulino está como? Foi um ano bom? Foi um ano ruim? Eu já dou boa noite para o jogador, porque é fera, tá com a gente o ano inteiro e a gente tem muito para falar de todos os assuntos e principalmente do São Paulo Futebol Clube. Boa noite, Miller. Um ano bom para o São Paulo, regular. Como é que você avalia? Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, foi um ano ruim, né? Uma vaga na Libertadores, eu acho que muito pouco para um clube grande como o São Paulo, que depende de títulos como qualquer outro clube grande aqui no Brasil. E vou falar uma coisa, né? Em época de redes sociais e tal, e não é que o jogador tá lá, agora tem caixinha de perguntas, tem um vídeo Fala Jogador, eu tô acompanhando o senhor lá, tô gostando, não é novidade, né? Fala pra gente, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, canal, YouTube, como é que é, Miller? É o canal do Miller, né?
Legal. No YouTube, né? Todas as redes sociais minhas. Canal do Miller, ou Miller 7, né? Então, entra lá, se inscreva. Sempre vai ter um comentário pós-jogo, de alguma novidade no mundo do futebol, sempre tem, né? Todo dia. E tá um grande barato, até porque o Miller, o Paulo Sérgio, os caras, eles bebem direto na fonte. Então não deixe de seguir esses caras, porque o Paulo já é ativo também nas redes sociais e tal, mas esses caras bebem direto na fonte e sempre tem novidade no canal, tanto do Miller como do Paulo, de nosso time de um modo geral, mas eu repito, os caras bebem na fonte. E não é legal você poder conversar com o Paulo, interagir com o Paulo, interagir com o Miller, fazer o que eu, o Alex e o Chico, o Silvestre, que eu vou dar boa noite já, que ele já também se antecipou aqui, a gente ter esse contato com essas feras, você também, na rede social deles, pode participar e tá muito legal, parabéns aí a ambos. Deixa eu dar um abraço aqui do meu parceiro de show de bola, né? Tá com o cabelo, né? Vem tudo cheirinho. Depois de tanto tempo, não é que eu me antecipei. Final de semana. Eu estou na divisa das torcidas aqui. Final de semana, há alguns dias esteve aí curtindo Caetano, curtindo Betânia no Allianz. Já mudei um pouco desse estilo, mas tudo bem. Boa noite, Alexandre Silva. Fala aí, Garrafão, beleza, irmão. Um dos repórteres mais competentes, não é porque tá aqui não na bancada, porque a gente já fez... Pô, a gente tá junto há muito tempo, é meu parceiro no show de bola. É um dos heróis da resistência, né? É um dos heróis da resistência, repórter raiz. E eu gosto demais quando o senhor vai num corte, um corte moderado de cabelo, o senhor abandona aquele cavanhaque de espadachim. Não gosta de rabinho. Assim não. Um visual mais ousado, mais rock and roll, né? Isso. Não, nada. Você gosta assim, mais coxinha, mais... Não é coxinha, você tá muito bem. Eu elogio e mesmo assim eu levo pedrada. Boa noite, Silvestre. Porque o elogio sempre vem alguma coisa agregada ao elogio. Boa noite, Silvestre. Boa noite. Uma honra estar aqui. Feliz Natal para todo mundo antecipadamente já. O seu Palmeiras do Abel Ferreira não viveu um bom ano? Em primeiro lugar, não é o meu Palmeiras, né? É o Palmeiras do Alex Miller e de tanta gente. O meu São Paulo, assim como o do Miller, discordo do craque Miller. Para mim, o ano do São Paulo foi regular, dentro das expectativas, não pela tradição, camisa, história do São Paulo, mas pelo que o time poderia oferecer mesmo. E quanto ao Palmeiras, dos 4 grandes de São Paulo, foi o que teve o melhor desempenho na temporada. Ou menos pior, se você preferir. Bom, tá certo. Bom, vocês perceberam que, obviamente, a gente tem muito a falar e claro que vamos falar pelo Santos. E mais que falar do Santos, nós vamos começar com o Santos Futebol Clube, passando na temporada santista, né? Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro e acesso à Série A. O Santos está de volta. Quem é o repórter ou a repórter que está acompanhando o Peixe, ô Chileno? Marina Buffon. Marina Buffon também, hein? Deu show na nossa festa de final de ano, foi ao palco, cantou. O pessoal aqui é eclético. Bom, Marina, vamos então começar do Santos. Vamos por partes. Eu gostaria que você desse um raio-x de como foi o Campeonato Paulista para o Santos. Era um Campeonato Paulista numa grande incógnita para todos nós, porque o Santos estava indo à Série B do Campeonato Brasileiro, tendo que se preocupar com a Série B, disputando o Campeonato Paulista, chegando uma comissão técnica, elenco novo. Como é que foi o Campeonato Paulista do Peixe, Marina? Depois de um final de 2023 catastrófico, o Campeonato Paulista deste ano deu um respiro de esperança ao torcedor santista, que teria na sequência da temporada a disputa de uma inédita Série B. Na primeira fase do Paulistão, foram 12 jogos disputados, com 8 vitórias, inclusive nos clássicos contra Corinthians e São Paulo. Com isso, foi tranquilamente para as quartas de final. E pode parecer pouco para os desavisados, mas por 3 anos consecutivos, o Peixe tinha caído antes do mata-mata e até correu risco de rebaixamento. Nas quartas, o adversário foi a Portuguesa e a missão foi suada, passando nos pênaltis com uma defesa do João Paulo e outra cobrança para fora. Já nas semis, o Peixão despachou o Red Bull Bragantino com tranquilidade. 3-1 na Neoquímica Arena, com mais de 44 mil torcedores. E gols de Joaquim, Guilherme e Juliano. O Santos, enfim, voltava a uma final de estadual depois de 8 anos, mas pela frente pegou nada mais, nada menos que o Palmeiras de Abel Ferreira. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o alvinegro praiano saiu com a vantagem do 1-0, gol de cabeça do Otero no início do segundo tempo. No Allianz Parque, a história foi diferente e com gols de Veiga e Aníbal Moreno, o arquirrival levantou o tri.
Para quem esperava um time nervoso e nada preparado para o ano de 2024, o Paulistão foi um balde de água fria com o vice-campeonato. Mas o verdadeiro objetivo do ano iria começar logo mais, dali a 2 semanas. A nada desejada segunda divisão. Bom, não sei para nossa bancada e também não sei para você que está nos acompanhando aí nas nossas redes sociais e claro, aqui na TV Gazeta, se foi surpresa esse Paulistão do Santos. Para mim foi. Para mim foi, eu entendia e dizia já ao final da temporada que antecediu o Campeonato Paulista que a preocupação do Santos era montar um time, arrumar um treinador e montar um time para a Série B, porque disputar a Série B é uma situação completamente diferente da Série A. Você ficou surpreso também com o Santos Miller e vocês fiquem à vontade, né? Você já sabe a dinâmica do programa. É claro que foi uma surpresa para nós porque o Santos tinha acabado de cair para a segunda divisão, a Série B do Brasileiro. O time se desfigurou, contratou jogadores novos, quer dizer, armar uma equipe assim em pouco tempo é difícil para qualquer treinador. Presidente novo também, Miller. Exatamente, Marcelo Teixeira, né? Grande Marcelo Teixeira. Então acho que essa foi uma surpresa boa por conta disso, né? Ele contratou muitos jogadores e em pouco tempo o time entrosou e chegou à final do Paulistão. Eu gostei por conta disso, né? Diferente da campanha ruim no Campeonato Brasileiro ano passado, ele conseguiu um Campeonato Paulista surpreendente. Foi uma pena, porque ele montou um time, o Santos montou um time de veteranos. Esse foi o grande erro do Santos. Depois vamos falar de segunda divisão. Você ficou preocupado no início da montagem do time, com os jogadores que estavam saindo no Corinthians, muito questionados, casos de Gil, eu fiquei revoltado, evidente que sim, né? Afinal de contas, o Gil já estava na descendência, né? O Juliano também, mas eles podiam ser úteis para o Corinthians no comecinho do ano, né? Partindo desse princípio, indo para o Santos, foram boas contratações. Foram boas contratações. Mesmo para a Série B. Só que a realidade provou outra coisa, entendeu? A realidade foi outra coisa. Se machucaram muito, se contundiram demais, principalmente o Juliano, e isso atrasou um pouco a formação do time do Santos, inclusive até para a segunda divisão. Mas ficando no Campeonato Paulista, Chicão, mas o Campeonato Paulista não tem o que se falar. Presidente novo, técnico novo. Time novo. Vai para a final do Campeonato Paulista e briga com o Santos, o detalhe do Santos, que o Santos tinha acabado de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e 2 anos antes, de forma consecutiva, até a última rodada da fase de classificação do Paulistão, o Santos corria o risco de rebaixamento no Paulistão. Então, essa maré horrorosa do Santos já vinha, não foi uma coisa fortuita de 2023, já vinha de 2, 3 anos antes com más administrações, péssimas decisões internas, times ruins, limitados. E uma hora o Santos iria cair. Caiu em 23, começou 24 com o único objetivo de subir para a primeira divisão do Brasileiro outra vez. E o Paulistão era a única competição que o Santos tinha a mais para disputar. Então surpreendeu muito o Santos chegar à final, até porque os outros 2 principais concorrentes foram incompetentes no Campeonato Paulista, deixando essa brecha aberta para o Santos chegar à decisão contra o Palmeiras. Porque o Santos vinha tão abalado, tão machucado nas temporadas anteriores, e aí São Paulo, Corinthians, não conseguiram bater o Santos, não conseguiram fazer frente, e o Santos chegou à final. E quase foi campeão. Então, ao contrário de muitos santistas que falam coisas horrorosas da equipe em 2024, eu acho que o Santos teve um ano... Talvez o segundo melhor time do ano para mim dos paulistas foi o Santos. Eu creio que a maior contratação foi o Marcelo Teixeira, né? Eu creio que numa gestão, se você não fizer uma gestão boa, você não entender o que se passa em toda a gestão, nós vimos o Santos aí. Veio o Marcelo Teixeira, não é uma contratação, mas foi uma eleição, né? Uma eleição, mas seria uma contratação, né? Porque como jogador, fala, jogador de peso, chega ali e começa a colocar as coisas em ordem. Então eu creio que Marcelo Teixeira tem uma grande parte nisso. É lógico que você começa o Campeonato Paulista, é outra situação, é outro momento. O Campeonato Paulista você tem mais espaço para jogar,
Aí começa o AB, aí começa a ter que contratar. A gente vai chegar lá, mas né? assim, pra mim foi quando eu comecei a entender o Santos no Campeonato Paulista, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, ou com os outros, ou de forma positiva. O Santos seria a quarta força, né? Quando a gente analisa o início da temporada. Sim. É a temporada, não é o clube, a camisa, pelo amor. O Paulista, porque, né, Silvio? Era entre aspas, um laboratório, era uma preparação desse time pro Campeonato Poderia Brasileiro. ser até menos do que a quarta força. Como eu disse uma vez, a quarta força talvez fosse até o Bragantino. Mas era. Né? Mas era, o Santos lógico, a quinta. No momento, não estamos falando da história. Isso é a e aí realidade. o Santos realmente conseguiu se reerguer dentro do Campeonato Paulista, beliscando uma vitória numa final, no jogo de ida contra o Palmeiras, que era o favorito, já pavimentando a confiança para a Série B. E na Série B, entre erros e acertos, o que um time tem que fazer, time grande numa Série B? Vamos chegar na Série B. E outra coisa, né, Silvio? Outra coisa, né? O que o Santos conquistou, o Corinthians não conseguiu. Né? Numa gestão que entra ali o Marcelo Teixeira, muda todo o elenco, o Corinthians também entra alguns, muda todo o elenco, mas o Santos conseguiu desempenhar um bom futebol. Foi mais longe. Foi mais longe. Aí, né, se tudo começou bem para o Santos, para mim terminou bem. Terminou com o Santos, campeão da Série B, terminou com o Santos, em alguns momentos subiu, desceu na tabela, mas não terminou num aspecto legal com o Fábio Carilli e o torcedor do Santos. Vamos ver como foi o desempenho santista. A Marina Buffon vai nos contar como foi o desempenho santista na temporada, na sequência da temporada, já pelo Campeonato Brasileiro. Foi tumultuado, mas o Santos atingiu plenamente os seus objetivos. Vamos lá. Depois de um vice-campeonato no Paulistão, o foco do Santos foi inteiro e intensamente na Série B, a primeira competição deste calibre disputada pelo time do Rei Pelé. Nós já sabemos que o Peixe voltou para a elite depois de ter tanto conquistado o acesso quanto a taça antes mesmo do fim do torneio. Mas a trajetória foi ainda mais difícil, principalmente por conta de dois fatores, ao menos na visão do torcedor: Fábio Carilli e desempenho. Acho que a torcida está no direito dela. Comemora se quiser, se não quiser comemorar também. Eles pagaram ingresso, eles têm todo o direito, mas a gente comemora. Porque a gente sabe o tanto que foi difícil, né? Acho que esse grupo está de parabéns, o Carilli, todo mundo. O torcedor viveu momentos de amor e ódio relacionados ao treinador, que ficou com a corda no pescoço em diversos momentos, como nas 4 derrotas seguidas entre maio e junho, quando o Peixe foi parar na 7ª posição e ficou fora da zona de classificação. Depois da turbulência, porém, foram 10 partidas seguidas sem perder, retornando para a liderança e sem sair mais do G4 até o final da competição. A briga passou a ser com o Novo Horizontino e Mirassol, com o Sport Ceará correndo por fora pelo primeiro lugar. Na reta final foram muito mais resultados positivos que negativos, mas o que já vinha sendo um problema, o tal do desempenho, voltou à pauta. Com a conquista da Série B no domingo após uma derrota para o CRB em casa, a queda do Carilli aconteceu no dia seguinte, em comum acordo. Uns chamam de ingratidão, outros acham que a conquista da Série B não foi mais que obrigação. O fato é que 2024, o ano do Calvário do Santos, aquele pra esquecer mesmo, acabou. Não sei se para você aí em casa você concorda com o que eu vou falar, com a minha avaliação, mas não entra na minha cabeça o Santos, que atingiu plenamente o objetivo traçado. Disputou um Campeonato Paulista muito mais do que se esperava, muito além da expectativa, vai para a Série B, em alguns momentos perde a liderança, não joga o futebol dos meninos da Vila, mas acho que esse não era o grande objetivo, jogar o futebol envolvente. Não. Era o Santos voltar de onde nunca devia ter saído. Tá na Série A, tá na Série A, é título. Mas, se não tivesse conquistado o título. Mas o troféu de Série B do Corinthians tá mocosado no museu lá. Ok, mas... Tá escondidinho num cantinho do museu. Mas não deixa de ser título. Sim, não deixa de ser título. E outra coisa, você não pode menosprezar um treinador como o Carilli,
que roeu o osso durante todo o ano e no última rodada você não tem a questão do Carille, Paulo, não foi só a parte técnica ou a parte do futebol vistoso que o torcedor fala. Quando azedou? A questão do Carille foi quando o Corinthians ficou sem treinador antes de contratar o Ramon Dias e a diretoria do Corinthians procurou o Carille, sondou o Carille para saber se existiria da parte dele o interesse de conversar para voltar ao Corinthians. E a partir do momento em que ele balançou, Chico, bem falado, a partir do momento que ele admitiu a possibilidade de conversar, isso vazou em Santos. E para quem conhece o Santos, para quem acompanha o dia a dia do Santos, para quem já conviveu na Baixada... Ele flertou com o inimigo. O Corinthians, para o santista, ele é muito mais rival do que Palmeiras, São Paulo. O Corinthians é o inimigo do Santos. É o rival. Então, você tem um técnico, e esse técnico que está ali com você, admite a possibilidade de flertar com o rival, o torcedor não está nem aí se isso é profissional, não é? Mas ele até chegar esse momento, Alex, a fase ruim durante o campeonato não tinha sido antes? Uma fase ruim técnica, mas então, a pressão... E aí, mas aí já tinha uma pressão em cima do Carille. Mas assim, críticas, mas o absurdo de chegar ao ponto de numa confraternização de título, a torcida xingar o cara, mandar ele morar no Imbu, isso aí não tem condição. Isso aí era insustentável. Por mais injusta que tenha sido a saída do Carille, não dava para continuar com o Carille pro ano que vem. Acho que o Marcelo Teixeira até gostaria, mas percebeu que o ambiente não era mais propício para a continuidade do Carille. Inclusive entre os jogadores. Gozado que na comemoração, você vai lembrar, eles não deram aquele banho característico nele, né? Aquele banho, aquele chuá, né, que você tem com caixa de Acho que porque no ambiente todo mundo já sentia que a coisa não estava tão legal mais pro Carille no clube, né? Então, você vê que até os jogadores já queriam a saída dele. O Marcelo Teixeira, todo mundo sabe que ele é um excelente presidente. Ele é muito competente no Santos. Mas aí, para mim, ele errou. Ele cedeu, como disse o Silvestre, às pressões externas, né? Não poderia ter feito isso. Lógico, o Santos vai caminhar sem o Carille, sem qualquer outro treinador, ele vai caminhar. Claro, entra outro lá e vai ter sucesso. Mas eu acho que ele poderia ter segurado o Carille pro ano que vem. Miller? Assim, eu entendo o que você está falando, mas assim, pelo que foi colocado na bancada, e eu concordo, o clima estava insustentável. Seria ter mais um problema. Acho que o próprio Carille não ficaria, mesmo que o presidente o bancasse. Eu estou entendendo o que você está falando. Ele já chutando balde nas últimas coletivas. A primeira tropeçada na fase inicial do Campeonato Paulista, ia ter que trocar o técnico, Miller, porque aí ia ficar insustentável. Então já troca agora. Fazer o quê? Não tenho procuração para defender o presidente Marcelo Teixeira, mas... entendo que ele não sucumbiu à pressão durante a competição, porque durante a competição queriam a saída do Carille. E aí, ponto pro presidente. Quando chega no fim de comum acordo, não, é o clima calculou, né? Exato. Eu acho que ele calculou. Vamos segurar até o final. Vou segurar, toma pro ano que vem, não vai dar, chegou até chegou um momento que diretores começaram a falar, tem que treinar mais. Diretores começaram a dar pitaco, pô. Santos voltou, escudo pra cima de novo, né? Falta camisa 10. Bom, antes da gente seguir aqui nesse balanço, nessa interação sobre os nossos, né, os nossos clubes aqui, chegou aquele momento importante. O último domingo do ano tem o quê? Tem o Destaque Cinete. Quem foi o Destaque Cinete do mês de dezembro? Vinheta na tela. O mês passado, Chile, novembro, você me lembra? Foi o Estevão? Foi o Destaque Cinete? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Mas agora vamos saber quem foi o Destaque Cinete deste mês de dezembro. Você já sabe, último domingo a gente escolhe uma situação, não um jogador, não um personagem. Uma situação, uma atitude, uma contratação, enfim. Qual foi o destaque do mês de dezembro, Cinete? A nossa produção, ela nos passou 3 indicações. O primeiro indicado, Chile. O Botafogo, o título de campeão brasileiro, porque é dentro do mês de dezembro, tá? Então não vale Libertadores. Botafogo, campeão brasileiro, mesmo com maratona de jogos, com o Palmeiras chegando no retrovisor, o Botafogo, enfim, foi buscar o que muita gente entendia que era dele o ano passado e ele, entre aspas, deixou escapar pelos dedos e o Palmeiras foi o campeão. Botafogo, título de campeão brasileiro, em dezembro, a nossa primeira indicação. A segunda indicação, tá aqui, foi sugestão dele, e foi acatada por todos, pela nossa produção. O Corinthians, cansamos de discutir aqui, na bancada do Mesa, no Gazeta Esportiva, que o Corinthians caminhava para um rebaixamento.
Mas 99% falou. O Corinthians caminhava. Só que a diretoria foi lá, contratou praticamente mais de meio time. E aí houve uma reação. E uma reação espetacular. Não lembro de uma reação nesse padrão. De um time grande tá seriamente. O Corinthians ficou 20 rodadas na zona de rebaixamento. 9 vitórias seguidas. Aí vem para 9 vitórias seguidas. Em 9 jogos fez 27 pontos. Foi para a vaga, não é de Sul-Americana, meu amigo. O Corinthians só ia ter, no ano que vem, talvez uma Série B e um Campeonato Paulista. O Corinthians, mais que isso... Você está induzindo o voto. Não. Você já está falando mais... Você está falando mais do Corinthians, que quase caiu, mas reagiu, do que do Botafogo. Deixa ele falar. Deixa ele falar, brasileiro, pô. Tá de brincadeira, né, Garrafa? Calma aí. Deixa ele falar. Não, vocês estão fazendo lobby aí do Corinthians. Deixa ele falar. O cara tá falando certo. Vocês estão fazendo lobby. Tudo bem, foi incrível a reação do Corinthians, mas comparar com o Botafogo, campeão brasileiro? Então o senhor, por favor, se aquete. Pronto, já passei o zíper na boca, vai. Continua, Garrafa, não quis atrapalhar. Falta a terceira alternativa ainda, hein? Era apenas a introdução. Nossa, imagina então quando vai ser. Era apenas a introdução de um fato que surpreendeu a todos. O Corinthians, que era para ter apenas Campeonato Brasileiro, Série A ou Série B, Campeonato Paulista, tem Campeonato de Série A, não é Sul-Americana não, que já seria demais, de ótimo. É vaga na Libertadores, pré-Libertadores para o Corinthians, 7º colocado e a 3 pontos do São Paulo. E Copa do Brasil. E Copa do Brasil. Então, é a segunda indicação do Paulo Sérgio. Botafogo, melhor que do Palmeiras. Trouxe todos os argumentos que o senhor levantou na redação. Muito bem. Foi dessa forma. Hoje é o dia para nós. Hoje é o dia. Vamos ver se vamos conseguir acabar assim. Vamos assim. Terceiro indicado. Também acolhemos a indicação de Alex Miller. Né? Ele foi craque da temporada, troféu Mesa Redonda, né? Revelação na CBF, jogou pela seleção brasileira, vendido ao Chelsea e uma simpatia sensacional esse garoto Estevão. Verdade. Estevão foi realmente uma belíssima indicação do Alex pelo que jogou. Só aqui na votação do Mesa Redonda ele levou 3 premiações. Eu começo com o jogador. Miller, então para você, qual é o seu destaque cinete do mês de dezembro? É o título de campeão brasileiro do Botafogo? É o Estevão, campanha maravilhosa? Ou essa reação mais que incrível do Corinthians, que ele chega à vaga da Libertadores e apenas 3 pontos do seu São Paulo? Para você, quem é o destaque cinete do mês de dezembro? Olha, Garrafa, na pobreza que a gente vive... Eu gosto de você por causa disso. Né, no futebol brasileiro, há muito tempo já, não é de agora, eu destaco o Estevão, né? Que infelizmente vai para um time errado. Sério? Mas eu destaco o Estevão. Esse ano realmente temos poucos jogadores com essa qualidade, então meu destaque é para o Estevão. Você acha que o Estevão pode ter dificuldades por ter escolhido o Chelsea, porque ele tem futebol para estar em outros gigantes? Isso é simples. O futebol inglês é um futebol feio, né? Pega aquele time pequeno lá, que tem um zagueiro de 1,90 m. É só força física. Se ele fosse para a Espanha, né, a possibilidade de ter sucesso seria maior. Mas no Chelsea, que é um time que está já em decadência, não gostei. Vai ter que marcar lateral. Correr para trás. Eu tô com o Miller nessa. Mas o voto do Miller é Estevão. Chico Lang. Eu tenho, assim, hoje, a hora que a gente subiu, eu falei, o Chico não vai fugir do Estevão como destaque cinete. Ele estava conversando no camarim, né? Tem, a gente começou, o que tem? Tem lá o Botafogo, campeão. A reação do Cunha, o Chico vai votar no Estevão, mas vamos perguntar para saber qual é o seu voto. O senhor espera um minutinho, eu vou pro Silvestre. O senhor vota já, então. Alexandre Silvestre, o senhor que tumultuou o craque Cinete. Minha missão nesse planeta é fazer isso. Silvia, para você, destaque Cinete do mês de dezembro, quem é? Cara, o Corinthians é prêmio de consolação que aconteceu, a arrancada incrível e tal, vaga na pré-Libertadores. Prêmio de consolação? Prêmio de consolação, de um ano horroroso. E tem gente achando que, porque o Corinthians arrancou com 8, 9... Foi o que eu falei no começo do programa. Ganhou 9 jogos, não sei o quê. A campanha foi um ano melhor que o do São Paulo, que o do Papão. Para. O destaque é o comportamento em dezembro. Não estamos avaliando o ano. O Corinthians em dezembro... tem esse recorte, né? O destaque não é... Nós vamos discutir o Corinthians. Ele é destaque em dezembro. Melhorou a indicação. Melhorou a indicação do Corinthians. Fica em terceiro lugar. Estevão em segundo. E, obviamente, o Botafogo, cara, que fez um campeonato brilhante
gigante, um time que é pilar da história do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é conhecido no mundo inteiro como o país do futebol. O futebol arte, graças a Botafogo do Garrincha e Santos do Pelé. Botafogo não ganhava há 30 anos, não é isso? Então é o Botafogo. Não dá para tirar nós temos voto para o Estevão, voto para o Botafogo. Chico Lang, o senhor aguarda, o senhor vai pensando se é Corinthians, Estevão ou Botafogo. O senhor deve estar em dúvida, vou dar um tempo pela consideração que tenho com o amigo. O senhor vai votar já já. Eu vou com Alex Miller. Quem é o destaque Cinete do mês de dezembro? Por causa desse recorte do mês de dezembro, o mês de dezembro foi muito decepcionante para o Palmeiras, que tinha algumas oportunidades de ser campeão e desperdiçou, igual o Botafogo fez no ano passado. O Palmeiras devolveu a gentileza ao Botafogo. O Palmeiras não está em votação. Eu sei que não, mas o Estevão joga no Ibis, né? É isso? Não, então ele faz parte do Palmeiras. Faz parte do contexto, né? Uma agressividade. Então, assim... uma agressividade. E aí os caras vão pra festa de final de ano, beija você, fala que te ama. O que não faz aquela pedrinha de sal na garganta. Cara, se eu falo isso pro Garrafa, eu sou o Felipe Melo da mesa. Eu tenho a fama, cara. Vai, ô seu bandido. Então, assim, se fosse esse destaque do ano, Cinete, tá bom, eu votaria no Estevão. Como é destaque do mês de dezembro, o Botafogo teve a sua... a coroa de tudo que ele fez em 2024 aconteceu em dezembro, que foi a conquista do título. Então, por causa do recorte do mês de dezembro, eu voto no Botafogo. Vai esperando aqueles 3 dedos safados. Chico Lang, então, tem 3 opções para você, Chico. Botafogo campeão brasileiro, Estevão comendo a bola e o Corinthians... né? Mês de dezembro, você vota em instantes, mas eu quero Paulo Sérgio. Você ainda está na dúvida, eu tenho certeza. Não mexe assim com a emoção. Eu preciso dar um tempo para o Chico Lang para saber qual é o destaque do mês de dezembro, o Cinete. Ô Paulinho, para você, quem foi o destaque Cinete de dezembro? Cara, o Estevão, para mim, foi destaque durante toda a competição. Então, o que ele conquistou no final da competição não era surpresa. Foi um dos principais jogadores dessa competição. Foi muito legal no Troféu Mesa Redonda ver o pai dele emocionado, vendo o pai dele querendo que o filho pudesse ganhar o Troféu Mesa Redonda, emocionado com isso. Eu achei muito legal. Botafogo também, durante esses 2 anos aí, tem demonstrado que é uma equipe que vem para ficar. Não sei como vai ficar o próximo ano, mas essa alavancada do Corinthians, então não foi... Silver, horroroso não, irmão. Porque nós pudemos ver jogos atrativos, nós pudemos ver um jogo contra o Grêmio, o gol de bicicleta, de meia bicicleta do Depay. Então nós conseguimos ver um outro Corinthians. Um outro Corinthians completamente. Você falou que foi um ano horrível. O ano não foi horrível? Não foi. A arrancada foi incrível, mas não foi. Não foi. Vamos se terminou dessa forma. Senhores, vamos discutir o ano na sequência. Se terminou dessa forma, perfeito. Então o meu voto é Coringão. Até a arrancada falava-se em pior ano da história do Corinthians. Nós vamos discutir o Corinthians. Vamos discutir o Corinthians, se aquete. Então nós temos Botafogo 2 votos. Sossega, toma biscoito. Chelsea, Estevão, com a ressalva do Chelsea, 1 voto. E Corinthians, 1 voto. Chico, se o senhor quiser, podemos terminar o quadro ao final do programa. Ou o senhor já tem o destaque do mês Cinete? São 3 opções. Sei que para o senhor é muito difícil. Botafogo, campeão brasileiro. É o Estevão do Palmeiras? Ou é o Corinthians que reagiu na última temporada? Agora, Chico. Meu caro Garrafa, quero dizer o seguinte: o Estevão marcou 13 gols e deu 9 assistências durante esse ano. O homem está balizado de tudo hoje. Eu fiz um levantamentozinho, perfeito, né? Para não falar bobagem, né? Claro. Então, o Estevão realmente foi um grande destaque. Mas eu estou com o Paulo Sérgio. Eu acho que a arrancada que o Corinthians deu... também. Olha... A arrancada que o Corinthians deu foi espetacular. E não foi um ano todo perdido, não. Porque essa arrancada foi uma coisa fenomenal. 35 de carreira e a gente vai se surpreendendo. Para mim, o seu voto realmente uma grande surpresa. O senhor ter escolhido a arrancada do Corinthians. A vida é assim, a gente vai vivendo e aprendendo. Indicou. Fez o lobby. Bom, temos então 2 votos para o Corinthians, 2 votos para o Botafogo. E 1 para o Estevão. E 1 para o Estevão. Que, obviamente, o Botafogo deveria ser o destaque Cinete. Obviamente, o voto de Minerva cabe a quem, chileno? A você. A você não votou? Putz, vai votar no Londrina. Vai votar no Londrina. Esporte o Londrina lamentavelmente, eu tentei inserir o Londrina como destaque negativo.
do mês de dezembro, a gente ficou por um joguinho para retornar à Série B. Não deu certo, então foi muito bem o chileno tirando o meu tubarão da jogada. Com tudo colocado, principalmente com o argumento utilizado pelo meu amigo, meu irmão, Chico Lang, o meu voto destaque do mês Cinete de dezembro é o Corinthians. Que o Corinthians fez surpreendeu todos. Sem tirar o mérito do Estevão, sem tirar o mérito do Botafogo, sim, mas o Corinthians foi realmente um destaque. Falou-se de quem no mês de dezembro? Corinthians. Miller. O Corinthians. Alex, a gente precisava então, compor aqui Corinthians, time, Silvestre, Corinthians é o destaque do mês Cinete. E olha só que legal, hein? Né? Vamos falar de quem? Corinthians. Corinthians, acertou, Chico Lang. O Corinthians, o pessoal fala que a gente só fala do Corinthians, já falamos do Santos, já falamos de destaque Cinete. Agora vamos falar do Corinthians. E de imediato, já vamos... O que foi? O destaque Cinete foi 90% Corinthians, pô. Isso aqui é o quê? Vai, como foi 90%? Foram 3 indicações. Aí. Daqui a pouco a produção me manda sair da mesa. Vai, continua. Ou a produção ou eu. Vamos dar uma ligada pra torre aí, pra nossa torre aí, pra ver o que a gente faz com o Silvestre. Bom, o negócio é o seguinte, o Thiago Salazar está na ponta da linha e vamos saber como é que foi esse ano do Corinthians, que vocês já discutiram. O destaque era do mês de dezembro, vocês já ficaram falando aí por muito tempo da temporada do Corinthians. O Campeonato Paulista foi um desastre, não é isso, Salazar? Se liga na tela. O ano do Corinthians começou com posse de presidente, toda aquela empolgação, a farra acabou, reformulação do elenco, tudo novo, mas foi só bola rolar que veio um duro choque de realidade. Nas 6 primeiras rodadas do Paulistão, foram 5 derrotas consecutivas. Uma sequência que derrubou Mano Menezes e colocou Antônio Oliveira no comando técnico. O time até deu uma reagida, mas terminou a primeira fase sem vencer nenhum clássico. Aliás, pela primeira vez em quase 10 anos, o Corinthians perdeu para o São Paulo na Neoquímica Arena. Desse jeito, não tem jeito. O Timão ficou de fora do mata-mata e a eliminação logo na primeira fase refletiu na 10ª colocação geral. Além disso, a equipe sequer conseguiu garantir a vaga na Copa do Brasil de 2025 via Paulistão. Foi feio mesmo. O único alento pro Corinthians foi, pelo menos, não ter sido rebaixado no estadual. Como é legal fazer esse programa de balanço, porque vocês, obviamente, sentem o que eu vou falar aqui. A gente vai no supermercado, na feira, na açougue, sei lá, vai no mecânico. Enfim, a gente encontra o nosso público, o pessoal, pô, é um momento, né? O momento do Corinthians maravilhoso. Cara, pô, Garrafa, hoje foi, você tá pegando demais no pé do Corinthians. Só falam mal do Corinthians. Só falam mal do Corinthians. Gente, olha que, a gente falou mal naquele período, olha que início de ano desastroso o Campeonato Paulista. Era realmente um início assustador, ou não, Paulo? Sim, sem dúvida nenhuma, até porque com as novas eleições, já tinha um treinador que não era o preferido do presidente. Começa-se a temporada tirando todos os jogadores experientes do time. Então foi um ano assim, um início de ano muito ruim e muito preocupante. Muito preocupante. Então, se nós estamos aqui falando de um Corinthians completamente diferente hoje, é porque nós vivenciamos aquilo que foi muito desgastante. Muito desgastante para o torcedor corintiano o início desse ano. Ô Chico, a troca, a saída do Mano, teve aquele episódio com o Yuri Alberto, tal do burro à beira do gramado. O Salazar coloca na narração do VT que o Corinthians teve até uma melhora com o Tonhão da Fiel. O Corinthians teve uma melhora, mas não ganhou nenhum clássico, teve tabu do São Paulo quebrado na Neoquímica Arena. Talvez aquele empate com o Palmeiras em Barueri, da forma que aconteceu, com o goleiro expulso, Gustavo Henrique jogando no gol, Corinthians com um a menos, gol do Garro, com a falha do Everton, tenha sido ainda um alento. A troca do Mano pelo Tonhão da Fiel talvez tenha evitado, olha o que eu vou te perguntar, rebaixamento do Corinthians no Campeonato Paulista, Chico? Ah, com certeza, porque com o Mano Menezes não dava mais. Quando ele chamou o Yuri Alberto de burro, né, e mandou o Ranieri voltar para jogar no Cuiabá. Lá no Cuiabá, porque aqui não era lugar de chutar de longe, quer dizer, um absurdo, né? Ele botou os pés pelas mãos. Tanto é verdade que no Fluminense ele quase caiu para a 2ª divisão. Só para dar um recortezinho, nós vamos falar, não sei se vamos falar disso, mas ele quase caiu para a 2ª divisão, escapou por pouco.
Então ele perdeu aquele carisma de treinador. O Corinthians é grato a ele por uma opção de coisa que ele fez. Mas dessa vez ele pisou na bola. E o Antônio Oliveira chegou com um certo carisma, simpático, agradou a Fiel, né? Começou a fazer algumas substituições no time que deram certo, né? Mas para mim, o que salvou o ano do Corinthians no Paulistão foi o gol do Garro contra o Palmeiras. Isso que você acabou de falar. Que foi um golaço, né, que deu um alento para o time. Todo mundo pensando que a partir dali ia ser uma virada, né? Ia virar a página, né? Ia ser uma coisa positiva. Mas não foi assim também. Não foi. A gente não consegue entender, olhar para a tabela, né, Miller? Olha para a tabela do Campeonato Paulista, como a gente exemplificou aqui na reportagem, e ver o Corinthians não passar no Campeonato Paulista de um nível muito fraco. O Corinthians não passar para a segunda fase, né? Não é nem na fase do mata-mata, ele não chegou na fase do mata-mata. E o Miller, a gente já conhece a característica do Miller, o Miller gosta de falar do quê? Bola, campo. Eu quero discutir o jogo. Então, quero que você faça uma avaliação do que foi esse Corinthians no início da temporada em termos de Campeonato Paulista. Teve aspecto político, problemas, tal, montagem de sai jogador, não sai jogador. Era um time muito ruim para passar o que passou, Miller? Não era um time muito ruim. Era um time que tinha alguns bons jogadores, mas a maioria não ajudava esses bons jogadores. Por isso que o futebol do Garro não apareceu, o futebol do Yuri Alberto também não apareceu, e eles se prejudicaram por conta disso, né? Então, quando você não tem grandes jogadores um do lado do outro, né, o coletivo fica prejudicado. E foi bem comprovado isso no começo do ano, no Paulistão especial, que o Corinthians, com o Tonhão da Fiel, como você costumava dizer, não deu certo, né? Acho que o treinador também não era, o Tonhão, um treinador assim excelente, né? Sim. Acredito que ele provou isso, né, nas partidas que ele dirigiu o time. E acho que a principal assim, coisa negativa para o Corinthians foi isso. E para vocês? Foram jogadores, muito jogador mediano que não dava conta, né, de superar suas dificuldades. E para vocês, Silvestre e Alex, o Silvio que já se manifestou bastante, inclusive, no ano do todo do Corinthians, no recorte de Campeonato Paulista, por que esse Campeonato Paulista é tão ruim, Silvio? Cara, acho que o Campeonato Paulista, o Corinthians começa a temporada trocando gestão. Essa questão política, para mim, impactou no vestiário. Muita desorganização, falta de experiência da nova gestão, a antiga querendo sabotar a atual. Tudo isso, cara, levou o Corinthians para o noticiário policial. Aí o cara vai trabalhar, como é que consegue ter tranquilidade para trabalhar? Vestindo já uma camisa que tem muita pressão, uma torcida que cobra, que apoia, mas cobra na mesma proporção. E aí, claro, questões técnicas, como disse o Miller, né? Faltou ali liga para alguns bons jogadores poderem desempenhar o melhor papel. Mas para mim foi o extracampo da virada do ano, assim, deixa eu fazer um contraponto. Impactou, um contraponto na sua opinião. Um contraponto, me desculpe, na sua opinião. Lógico, esse extracampo estava ali, a gente não tem como tirar isso. Mas não lhe parece mais relevante o fato de você mandar 13 jogadores embora, contratar 13 novos jogadores? Mas não faz parte desse processo de troca de bastão política, de gestão? Reflete... Já estava incluso, né, esse tipo de mas comentário seu no que eu estava falando. Só uma coisinha. O problema de gestão continuou. Mesmo depois da arrancada. Então é verdade que teve o impeachment, né? Quando que melhorou o Corinthians? Foi agora na reta final do ano. Melhorou quando tinha que melhorar. Não, melhorou na reta final do ano, mas os problemas administrativos continuaram. Sim. O presidente do Corinthians está impeachmentado. Não, tudo bem, mas então quando que o Corinthians melhora na minha visão? Não está, pode estar em processo de impeachment. Será? Sim. Pode ser. Processo de impeachment. Que caiu a liminar, né? Caiu a liminar. Não teve a votação, né? Não teve a votação. Então ele está no processo de impeachment. Eu acho que o Silvestre falou da parte política, e como nós estamos ainda falando do Campeonato Paulista, desse recorte do primeiro semestre, a parte política no primeiro semestre, Chico, foi muito pior do que a do segundo semestre. Por quê? Porque na eleição, quando essa nova gestão assumiu, várias pessoas que estavam ao lado do presidente, em 1 mês, 2 meses,
começaram a jogar contra. O Rubão liderou, mas um monte de gente lá dentro começou a fazer uma campanha contrária e isso... Você quer que o presidente, que tem que cuidar da reformulação de um clube, tenha a cabeça tranquila para analisar as coisas que ele precisa fazer com todo esse turbilhão acontecendo em volta dele fora de campo? Sabotando. Eu não tiro a razão de vocês, mas assim, eu fico muito na bola, como falou o Miller. Mas uma coisa depende da outra, Garrafa. É bola. O Mano, para mim, não foi a pessoa ideal para fazer uma gestão de grupo. É isso aí. Enganou todo mundo, né? Depois você a melhora, inclusive, veio com o Tonhão muito mais na gestão do que no campo. Ele era muito mais, entre aspas, o boleirão, e o jogador, ele trazia, acolhia os caras do que tecnicamente, né? Mas também não tinha o peso. É isso. Não tinha o peso, não sabia fazer essa mescla. É o completo, né? É isso daí. Tem que se completar. Né? Então, bom, o começo, assim, foi muito prejudicial, porque, teve problemas na diretoria, mas o treinador, se você tem um treinador que segura bem a bronca, ninguém segura. Não estamos pedindo a sua absolvição em casa, mas acho que ouvindo esse recorte, a discussão, o debate nesse recorte de Campeonato Paulista, a crítica era justa pelo que o Corinthians apresentou no Paulista. Naquele momento, a crítica cabia, não só aqui na TV Gazeta, na ESPN, no Sport TV, na Globo, Bandeirantes e tal. A crítica cabia. E você, corintiano, também... Até o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Obviamente, continuava criticando. Mas é legal pra gente relembrar e tá tudo certo se você discordar da gente. Bom, aí vem as Copas e Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelas Copas? O Corinthians teve Sul-Americana e teve também Copa do Brasil. E não é que o Corinthians poderia ter, apesar de estar numa situação ainda difícil no Campeonato Brasileiro, e a gente vai mostrar na reportagem, no período de Copas, estava subindo e poderia ter brigado por título, para mim, não fosse o Ramon. Aí eu vou tentar me absolver das críticas que fiz ao Ramon, que acho que elas foram justas, mas antes vamos acompanhar o trabalho do Thiago Salazar falando deste momento do Corinthians nas Copas. Então, nas Copas, para mim, não sei para vocês, nas Copas, eu vi o Ramon e o Emiliano se perdendo ali nas alterações. Aquele jogo contra o Flamengo, por isso com um homem a mais, o Ramon mexeu errado. Aí, a gente está falando de Copas, então no Campeonato Brasileiro o Corinthians ainda vivia uma crise. Mas em Copas, o Corinthians poderia ter chegado a uma decisão e ter vencido uma das Copas, sim, no meu entendimento. E ali o Ramon se perdeu. Aquele jogo contra o Flamengo, ele fez tudo errado. Acontece. Né? Mas o Ramon e o Emiliano com dificuldades nas mexidas. As mexidas não me convenciam. E o Corinthians entendia que poderia ter ido mais à frente na Copa do Brasil. E na Copa Sul-Americana, aquela jogada do Garro foi decisiva lá contra o Racing. E foi a virada de chave para o Garro. Já vinha tendo um ano maravilhoso, espetacular. O Corinthians vencendo por 1-0 lá, Garro descendo pela direita, Yuri Alberto livre na esquerda, era ele o goleiro, era tocar pro Yuri fazer o gol, e o Garro na confiança, vocês jogadores... E estava 1-0, né? Ia ser 1-0, seria 2-0, liquidava a fatura, muito provavelmente. E aí o Garro, depois no outro final de semana, tem clássico contra o Palmeiras, ele joga o que jogou, não foi surpresa para mim, e ele fala que ele passou uma semana terrível e assim ele começou a conhecer o Corinthians e ganhar a casca. Então, nas Copas, o Corinthians poderia ter ido mais longe, Miller? Ou não? Era isso mesmo, semifinal, tá de bom tamanho? Acho que o Corinthians, ele perdeu quando enfrentou adversários que têm muita qualidade, né? Já contra o Grêmio fez um partidaço aqui na Neoquímica, né? Já deveria ter saído ali. Mas quando enfrentou o poderoso Flamengo, aí já é muita qualidade, apesar de um homem a mais. O Flamengo tem muita qualidade, então acho que... eu não culpo o treinador, não. Acho que ele fez o que ele, na cabeça dele, queria fazer, achava que ia dar certo, né? Porque todo treinador, quando coloca um jogador, ele acha que aquele jogador vai entrar para melhorar a equipe em relação ao jogador que estava jogando, não estava rendendo o que ele estava esperando. Então acho que nas Copas o Corinthians chegou longe até demais pela campanha do Campeonato Brasileiro. Vocês concordam com o Miller? Concordam comigo? O que vocês pensam? Olha, eu acho assim, na Copa do Brasil não tinha o Memphis Depay, porque não deu tempo de registrar, lembra disso? Que se tivesse jogando o Memphis Depay, dava para encarar o Flamengo, apesar do Memphis Depay naquela época não estava tão bem fisicamente como terminou o campeonato, né, brasileiro. Terminou mais ou menos bem fisicamente e tecnicamente ele sobressaiu. Se ele tivesse na Copa do Brasil, talvez, Paulo, o Corinthians teria passado pelo Flamengo.
A chance teria aumentado mesmo. A chance teria aumentado consideravelmente. Agora, que o Ramon Dias errou na substituição, errou mesmo. Um homem a mais, né? Tanto errou, Chico, que quando o Corinthians foi eliminado, eu me lembro aqui, quando a gente foi fazer o programa posterior à eliminação do Corinthians, você fez uma campanha para derrubar o Ramon. Eu fiquei louco. Fora! Vai pro raio que os para! Você apoiando, né? Não. Você queria não instalar é só Ramon Dias, só um detalhe. Não. É família Dias, porque isso. ali o comando é dividido, acho até mais... Quem manda mais ali, eu acho que é o filho, hein? Não é o filho, não. É ele, é o Ramon. É o Ramon. Mas eles trabalham em conjunto. O Dorival Júnior trabalha em conjunto também. Mas ali parece que quem monta mais o time é o que me parece. Quem dá a última palavra é ele. Enfim, mas assim, a questão é, dava para ter ido, brigado por título. O Corinthians foi destaque Cinete do mês de dezembro, sem ganhar um título. Imagina se o Corinthians termina. Imagina se o Corinthians termina, e para mim era palpável o título em uma das Copas. Quando chega na fase semifinal, tanto contra o Racing, que a gente desenhou que foi o jogo, lá na Argentina, e contra o Flamengo. Dava para ter ido mais longe, claro, essa é a questão. Você pode comparar, por exemplo, com o São Paulo do ano passado, que fez um Campeonato Paulista horroroso, mas não igual ao do Corinthians. Fez um Campeonato Brasileiro, não, foi um pouquinho melhor que o do Corinthians, mas foi horroroso. Campeonato Brasileiro também muito abaixo, flertou com o rebaixamento, não ganhou nenhum jogo praticamente fora de casa, mas em 3, 4 jogos ali de reta final de Copa do Brasil, fez 6 partidas precisas, 100%, e conquistou o título. O gol de mão do Lucas teve tudo isso também. Foi de mão, né? Não ficou comprovado até hoje, né? Tudo isso requer muito tempo, cara. Você, para formar uma equipe, você requer tempo. As coisas não vão acontecer da noite pro dia. Esqueceu. E o Ramon, ele pegou um time praticamente do zero. Ele teve que mudar tudo. Esse jogo contra o Racing, olha a escalação do Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, André Ramalho, Bidu, Charles, Martins, Carrídio, Garro, Depay e Yuri Alberto. Não era esse Corinthians que está jogando hoje. Mas ele é perto já. Não, eu digo no sentido da moral que eles começaram a ter no finalzinho. O senhor quer um pano? Né? Você tem pano aí, Thiago? Tá babando aqui, né? Tem pano? Eu não vou falar por quê. Tá passando pano. Falei. Não aguentei. Passando pano pobre. Foi mal nas Copas, Paulo. Ele foi mal. Crise aqui entre os dois. Dele ter feito substituições erradas. É isso. Eu concordo com você, eu sempre concordei. Guarda o pano. Eu sempre concordei com você de ter feito. O que fazem 9 vitórias consecutivas, hein? Mas o que fazem 9 vitórias consecutivas? O Corinthians, naquele momento, ele estava na zona de rebaixamento, cara. Verdade. A pressão ainda existia. Sim. A pressão ainda existia. Então os jogadores não estavam jogando como estão jogando no finalzinho. Como jogaram no final. Nessas últimas 9. Ganhou confiança e embalou. Essa confiança começou a ter. E é muito mais isso do que qualquer coisa, completamente diferente. Bom argumento. A confiança acho que também tem um bom argumento. Eu quase me perdi. Você percebe? Eu quase. Engraçado, vocês estão aí babando um do outro, só quem falou de confiança fui eu. Aí eu fico aqui de mão abanando. Cadê o meu mérito? Meu Deus, ele tá uma carência. Peraí, quer beijar ele? Peraí. Quer bom beijar ele? Vamos subir. Obrigado. Carente? Sessão terapia tá carente? Pode continuar. Paulinho, hoje nós estamos impossível, hein? Vai dar ruim daqui a pouco, vai acabar bem. Bom, eu quero saber como é que foi. Agora sim, Campeonato Brasileiro, que era um desastre e que veio para a arrancada maravilhosa que valeu o destaque do mês. Isso. Só que antes, em termos de Campeonato Brasileiro, tava osso, 20 rodadas, zona de rebaixamento, e termina de uma forma espetacular. O Chico Lang tá sorrindo, o Paulo Sérgio, tava ruim aguentar o Paulo na redação, clima pesado, ele chegava machucado, o coração rachado. Agora não, tá uma alegria, e mais a alegria é justa porque o Corinthians teve um final de ano muito bom. 3 jogadores, né, receberam um troféu Mesa Redonda aqui. Garro, como melhor estrangeiro do futebol brasileiro, Yuri Alberto esteve no time. Artilheiro do Brasil. E artilheiro do futebol brasileiro e também um dos artilheiros do campeonato. E ainda na equipe, além do Hugo. O Hugo que foi peça fundamental nessa recuperação corintiana. Nos conte aí como é que foi o Brasileirão do Corinthians, Thiago Salazar. Se liga na tela.
E que maluquice foi a campanha do Corinthians no Brasileirão. O time teve uma média de 1 pontinho por rodada no primeiro turno. 19 jogos, 19 pontos. Foram só 4 vitórias naquele período todo e a crise bateu pra valer numa sequência de 9 partidas seguidas sem um único triunfo. Sobrou pro técnico, como sempre. Saiu o Antônio Oliveira e chegaram Ramon e Emiliano Dias. Além deles, o Corinthians se reforçou pesado na janela de julho. A cereja do bolo foi o atacante holandês Memphis Depay. E aí tudo mudou. Depois de 20 rodadas dentro da zona do rebaixamento, o Coringão emendou uma série de 10 jogos de invencibilidade, com direito a recorde nacional de 9 vitórias seguidas. Assim, o Timão conseguiu o improvável. Garantiu vagas na Copa do Brasil e na Libertadores. Fez de Yuri Alberto o artilheiro do país e do Brasileirão. De Garro, o melhor meia, e de Memphis, a grande contratação do ano. Uma reviravolta que vai ficar na história. Paulo, acho que são alguns motivos que podem ser pensados para a gente definir a reação do Corinthians. Me dê o principal motivo. É o Memphis? É o Yuri? É o trio Yuri, Garro e Memphis? Os reforços que chegaram? Eu quero um e depois você pode desenvolver à vontade, a bancada também fica à vontade. Por que o Corinthians sai de um momento tão ruim para esse momento maravilhoso? O torcedor corintiano termina o ano com aquela sensação de alívio, Paulo. Paulinho, posso te dar números antes de você começar a falar? Pode, opa. Olha aqui, ó, o Depay fez 7 gols pelo Corinthians. O Yuri fez 15. E o Garro fez 10 e deu 10 assistências. Agora você complementa mais ou menos em cima disso. Para mim foi o Depay. Lógico, o Memphis chega, ele traz uma motivação completamente diferente para esse elenco. Yuri era o centro das atenções dentro do Corinthians, a pressão toda em cima desse jogador. Quando o Memphis chega, a pressão passa a ser em cima do Memphis, porque a expectativa de ver o que ele iria trazer no futebol brasileiro era muito grande. Então eu creio que ele vem com uma mentalidade vencedora para esse time do Corinthians. Então eu creio que, em primeiro lugar, é o Memphis, e em segundo lugar eu coloco o Ramon. Eu coloco o Ramon porque o Ramon conseguiu no vestiário colocar ordem, coisa que o Antônio e o Mano não conseguiram fazer. Se eu for falar para você, o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranielli, Fausto Vera, Romero, Garro, Wesley e Yuri Alberto. Nossa, que horrível. O Wesley, não vamos falar, o Wesley era um bom jogador. Era. As jogadas todas pelo lado do Wesley. Uma andorinha só, e uma andorinha não faz verão. É isso aí. Então, qualquer treinador, por mais inexperiente que fosse, só anular aquela jogada lá pelo lado esquerdo do Corinthians do Wesley, acabava com o Corinthians. Não tinha outra alternativa. Não tinha outra alternativa. Sim. Então hoje você tem... O que não acontece hoje. Hoje você tem um Memphis. Mérito da diretoria. Quando teve que criticar, cara, criticamos. Isso agora, cara. O mérito da diretoria do Corinthians, cara, acertou na mão. Fez um monte de lambança, um monte de coisa errada. Não, cometeu muitos erros, mas trazer esse Memphis Depay... Fabinho Soldado tem que ser citado. Eu ia falar isso. Eu ia falar o Memphis, o Ramon e depois eu fui o crítico do Fabinho aqui. Até nós estávamos conversando que ele tinha que dar a cara, ele tinha que falar, o Augusto Melo não tinha que ir e fazer os comentários que estava fazendo, quem tinha que fazer era o Fabinho. E hoje nós conseguimos ver isso. Um diretor dando a cara, um diretor apresentando, um diretor sabendo o que está se passando no clube. Então, esses 3 pontos fundamentais fizeram com que o Corinthians crescesse no final. Completando o que ele está dizendo. Sim, claro, fica à vontade. O Melo, ele fez algumas contratações que bateram na casa de 200 milhões. Mas aí que está, eu sou crítico ao Dom Melo, não concordo com ele em muita coisa. Mas veja bem, era necessário fazer essas contratações. Não tinha jeito, senão o Corinthians caía para a segunda divisão. Salvaram o Corinthians, lógico. Então ele fez o certo, ficou devendo, ficou. Não sei como vai pagar isso aí, mas que ele contratou no momento certo, na hora certa, ele contratou. Porque se a gente for discutir... Se cai, qual seria o prejuízo?
Aí precisa fazer muito maior do que essa dívida. Talvez. Muito maior do que essa dívida. Dívida não deixa de ser investimento também, né? Dívida é investimento. Agora, só para completar o raciocínio dos dois aqui, está fresquinho na cabeça. Memphis Depay foi uma tacada de mestre da diretoria do Corinthians. Ele chega, ele agrega ao time a questão técnica, a questão tática, que ele está muito na frente dos jogadores daqui, porque joga lá na Europa. E a questão de carisma. Nossa. Né? Ele absorve toda a pressão que estava em cima do Yuri, deixa o time mais leve. Essa palavra que você falou é fundamental. Ele absorve a pressão de todo mundo. Cara. Ele traz a responsabilidade para ele, ainda ele fora de forma, do ideal. Os primeiros jogos a gente via que ele chegava fora do tempo de bola, mas quando a gente entendia o que ele queria pensar do jogo e dava sinais de que poderia ser útil. E mesmo fora de forma, ele foi fundamental. E essa interação com a comunidade corintiana, com o país, querer conhecer a cultura, porque quando vem um cara com essa idade, mesmo com o talento, com o currículo que tem o Memphis, chega aqui, qual é a avaliação que a gente faz? Na linguagem da bola, veio para roubar. Veio roubar o Corinthians. O que é roubar? O que é o roubar na linguagem da bola? Veio pra night. Veio aqui, vai tirar uma onda. O Brasil é maravilhoso, pô. Joga numa quarta-feira, pega o avião, um jatinho, vai lá pro Rio, vai curtir a noite carioca, curte a noite paulista. E, entendeu? Vai lá. Não tava falando do Balotelli? Não é isso? Então o Balotelli começou. E que nada. O cara, vocês viram o discurso do Memphis? Eu entendo que são vários pontos, o Silvestre apontou um. E dentro do carisma, tá, isso aí é inteligência emocional, é um cara inteligente. Ele sabe trazer pra ele. Não é por vaidade. Irresponsável. Né? É para se comunicar com a torcida, com a imprensa, com os companheiros. Isso aí, cara, funciona no ambiente de trabalho. São vários pontos. São vários pontos da recuperação. Mas o Memphis, para mim, como o Paulo alertou, é o principal ponto que vem de um acerto da diretoria. Tudo deu muito certo. Quando o Silvestre fala que ele tem a mentalidade de vitória, vocês viram, a gente passou recentemente no Gazeta Esportiva, aquele bastidor de vestiário, né? Quando o Memphis pede a palavra com uma pessoa traduzindo para ele, ele fala, antes da reapresentação, vamos olhar no espelho e desejar o quê para o ano do Corinthians? Desejar títulos. Ele fala isso para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto falou aqui recentemente, né, no troféu, que o Memphis chegou para ele e falou, o ano que vem nós vamos ganhar títulos. Talvez isso possa ser decisivo para a permanência do Yuri Alberto aqui. Essa lucidez dele, mostrando que ele conhece, que ele estudou, que ele se preparou para estar... Quando ele veio, ele se preocupou em entender o que é esse Corinthians, cara. E ele entendeu. Eu comparo muito essa atitude do Memphis à do Abel Ferreira quando veio pro Palmeiras 4, 5 anos atrás. Ele chegou sabendo tudo da história do Palmeiras. Ou o Ronaldo Fenômeno, o cara mergulhou naquele ambiente. Ele se misturou, eu vou me sujar aqui mesmo. Me sujar, eu tô falando num sentido, né, uma metáfora. Ele mergulhou de cabeça. Só pra gente alinhavar, então, eu quero ouvir o Miller, o Alex também. O Milambuzar de Corinthians. O Alex pontua um pouco do Corinthians e eu quero ouvir o Miller especificamente sobre Memphis ou se ele vê outras possibilidades de virada de chave. O Memphis foi o principal por tudo isso que já foi falado aqui, parte técnica, parte de fora de campo, tudo isso, inteligência. Mas do mesmo jeito que com o Andorinha só não se faz verão, como a gente falou agora há pouco, não foi só por causa do Memphis que o Corinthians obteve em 2 meses 9 vitórias e um empate. Porque a arrancada começou contra o Internacional em casa, era uma vitória certa, o Inter achou um gol no final e o jogo empatou. E na sequência teve aquela partida com o Atlético Paranaense que estava difícil, o Corinthians cedeu o empate na Neoquímica Arena, ficou 2-2 e o Memphis, num golaço de falta, fez 3-2, o Corinthians goleou e dali em diante só vitórias até o fim. Só que o Memphis sozinho não. Ele foi o principal, acho sim que foi o principal. Mas o Corinthians contratou outros jogadores que enriqueceram o elenco tecnicamente e que o Corinthians não tinha antes. Carrilho, né? Carrilho, Alex Santana, que depois virou banco. O Bidon foi resgatado para se tornar um dos principais jogadores do meio de campo. Com isso, o Garro também cresceu. O próprio Coronado, que é reserva... José Martínez. Ele melhorou o futebol dele quando ele entrou no segundo semestre com os outros jogadores. O Martínez... Né? O Thales Magno foi importante. Aliás, Alex, deu uma nova sobre o Coronado, a gente não está vendo dia a dia de treinamento, infelizmente é assim, mas eu entendo que com esse nível de jogadores que tem o Corinthians hoje, o Coronado pode ser melhor aproveitado. Eu acredito também que existem razões que não se explicam.
E o futebol já demonstrou isso várias vezes. Você pode escolher a explicação tática, técnica, tudo que você quiser. Às vezes, velho, as peças encaixam. A química. E a química. Tem tudo isso. A coisa vai, cara. Esse elenco atual do Corinthians está muito unido. Isso a gente sabe que é importante, né, Miller? Sim. Essa união quando os resultados... é fundamental, né, Paulinho? Sim, sem dúvida nenhuma. Jogadores, né? E quando eles estão unidos, um compra a briga do outro, é diferente. E quando os resultados chegam, a coisa acaba fluindo mais. Nós somos muito felizes aqui de ter 2 tetras na mesa, o Paulo e o Miller, né? Que foram homenageados justamente com os demais jogadores, o elenco, comissão técnica, funcionários que conquistaram o tetra. E é muito legal ter a participação desses 2, porque eles têm uma visão diferente da nossa, óbvio, né? Não só diferente de jogador, e daquilo que eles foram. E vocês hoje em redes sociais, não é aqui na Gazeta que a gente fala isso, são os jogadores da época de vocês que falam que o Miller foi um dos diferentes. O Miller é um dos diferentes, e é um orgulho para nós termos o Paulo e o Miller aqui na mesa. Miller, com essa diferença que você tem e teve de bola, você é um cara, né? Me fale a sua visão, a sua leitura de Memphis Depay. Quem é Memphis Depay? É bem fácil, né? Você falar de um bom jogador, né? Ele é técnico, ele é forte, ele é rápido, como o Chico falou. Ele chegou fora de forma, então ele não estava na velocidade, né, dos adversários. Aí ele corria errado, né? Mas quando o time começou a ganhar, ele começou a entrar em forma, no tal do ritmo de jogo, aí dificilmente o adversário chegava antes dele, né? Aí a visão do Miller é muito importante, e como eu fico feliz de apresentar o Mesa Redonda com a nossa bancada, né? 2 tetras aqui, o Chico com a história que tem, o Alex, né? Referência no jornalismo, o Silvestre sentando a bancada e obviamente voando na reportagem com todo o nosso time. E a gente está fechando esse ano de 2000, o mestre de férias, enfim, a gente está fechando o ano e a gente está tão feliz aqui na Fundação Casper Libero, na TV Gazeta, com a satisfação que nós temos aí com o trabalho desenvolvido por todos, a nossa equipe da técnica aqui. E chega a época de Natal, essa coisa, a gente fica mais emotivo e a gente vai aflorando os sentimentos. E por que você não me citou, interrogação? Falou de todo mundo, menos de mim, Meu Deus! Ô, Avalone, só um momentinho. Sabe uma coisa que foi fundamental também, Garrafa? Eu não quero saber também. Foi desses jogadores entenderem o que é o Corinthians. E você vê depois de cada partida o Poropopó. 1, 2, 3, Corinthians é freguês. 1, 2, 3, Corinthians é freguês. Bom, pronto. Aproveitando isso, né? Boa noite, Roberto Avalone. Boa noite. O senhor tem algo a dizer? Não, já que você me cutucou, eu vou dizer. Chile, dá um tempinho, chileno, só um minutinho. Chicos, diga. Onde o senhor estava há exatos 50 anos atrás, interrogação? 50 anos atrás? Exato. Com certeza namorando a sua mãe. Não estava, não estava, apesar da sua indelicadeza, no qual já estou acostumado. Mas tudo bem, Chicos, 50 anos atrás. Ano da graça de 1974, 22 de dezembro, estádio do Morumbi, Palmeiras 1, gol de Ronaldo, Corinthians 0, Corinthians ficava na fila mais 20 anos e o palestra de Ademir da Guia deixava o Morumbi caladinho. Meu Deus, que memória, futebol é memória e eu tenho sempre umas pitadinhas históricas. Chicos, 50 anos daquela grande conquista no palestra em que você chorou igual menininho. Daqui a pouco, família Valor, e vamos falar de Palmeiras. Mas agora o assunto é São Paulo. O Miller sofreu com esse São Paulo, Carpini, Campeonato Paulista, aí chega o Zubeldi. Enfim, como foi o Campeonato Paulista do São Paulo? Na voz e na matéria e na reportagem dele, o talento, a competência de José Paes. Se liga na tela. Miller, o Campeonato Paulista não foi aquilo que se esperava e a pergunta é direta. O Carpini, ele chega, termina o ano fazendo um bom trabalho no Vitória, tirou o Vitória da zona de rebaixamento. Sim. Com todo respeito ao Vitória, estamos falando do Vitória, mas em comparação com o São Paulo, me causou a impressão de que o Carpini não estava pronto para dirigir o São Paulo. Qual foi a sua impressão? Por que o Campeonato Paulista do São Paulo não foi o ideal? Não estava pronto, tanto é que o São Paulo fracassou no Campeonato Paulista, né? Eu não aceito assim o time do São Paulo perder para o Novo Horizontino dentro de casa, né? Já tinha perdido para o Água Santa, né? No campeonato passado e saiu dentro do Morumbi, diante da sua torcida. Não, o Morumbi estava lotado esse dia, né? O São Paulo não teve competência para fazer 2 gols no Novo Horizontino. O Novo Horizontino não é que jogou todo retrancado, não.
Jogou de igual para igual. Então acho que estávamos lá. Então eu acho que o São Paulo foi incompetente diante do Novo Horizontino. Por isso que a campanha foi ruim no Campeonato Paulista. E aí, Silvestre? Eu acho que o Carpini também não estava pronto e precisou baixar um pouco a bolinha assim para, né, se recolocar, e fez depois um grande trabalho no Vitória. Foi um erro da diretoria ter trazido o Carpini? Foi uma aposta equivocada? Eu acho que contratar técnico, jogador, consagrado ou não, sempre é risco. Você pode contratar o Jorge Jesus de volta para o Flamengo. Você pode contratar o Rames Rodrigues, né? É verdade. E não dá nada certo. Mas, aliás, bem lembrado, acho que ele lidou muito mal com a estrela, que é o Rames Rodrigues. Eles queriam o Zubeldia, que naquele momento, lembra, o chileno recusou o São Paulo. Para mim, faltou jogo de cintura para ele, mas é um bom treinador. Mas faltou naquele momento um pouco mais de experiência e, principalmente, sabedoria para lidar com o vestiário. Ele não passou no teste do campeonato, né, paulista? Né? O Gafa, eu sempre contestei a contratação do Carpini nesse sentido, né? Ele chegou no momento errado para o São Paulo. Sim. O São Paulo ia iniciar o Campeonato Paulista, que é uma preparação para as grandes competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, acho que era um treinador no momento errado. Ele chegou no momento errado para o São Paulo, na minha opinião. Tanto é que não conseguiu, né, fazer um grande trabalho. Ô Paulo, que situação, né? Assim, o Chile lembrou aqui que o São Paulo tentou o Zubeldia. O Zubeldia, se você for quem... é um bom treinador, mas espera, qual é o currículo? Hoje, treinadores, não é com o São Paulo, é com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Santos. Quando o treinador recebeu a proposta para dirigir um desses, não era a proposta, era uma convocação. Como os tempos mudaram, né, Paulo? Sim. Tanto que o São Paulo, não, até talvez por falta de opção, muito mais por falta de opção do que por competência do Carpini, que tinha feito um bom trabalho no Água Santa, estava fazendo um bom trabalho também no Juventude. Juventude, né, o Carpini? É isso? É isso. Foi chamado para o São Paulo, mas ainda sem nenhum peso. Mas que mudança, né? São outros tempos, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma. Hoje o treinador, infelizmente, o treinador brasileiro não tem mais moral aqui, né? O pessoal está olhando muito lá fora. O negócio é lá fora. O jogador, o treinador brasileiro não tem o crédito que um treinador de lá de fora tem. E aí passa também por elenco. O elenco também não dá o crédito que tem que dar. Agora, o Carpini, eu lembro que quando chegou, estava todo mundo feliz pela contratação do Carpini. É ou não é, senhor? Sim. Está ou não está? Técnico da nova geração, fez grandes trabalhos no finalista ele ganhou a Recopa. Juventude vinha bem. Ele ganhou mas a Recopa, eu acho que faltou para ele o que eu disse. Ganhou a Recopa, faltou um pouquinho de habilidade, de experiência e de sabedoria. Na teoria foi uma contratação legal. Pesado como na prática de São Paulo. Eu particularmente, Garrafa, não creio que naquele momento o Zubeldia ia trazer tanto resultado assim. Você acha, jogador? Não. Eu creio que não. Eu creio que não. Eu tô até... O problema não estava no treinador. Eu creio que não. O elenco. Se o elenco não está focado, se o elenco não está, como o próprio Chico falou, não está unido, esquece. O treinador não vai fazer a coisa andar. Aí o São Paulo ganha a Recopa em cima do Palmeiras, bem quase que logo na chegada do Zubeldia, do Carpini. Mas depois a coisa não anda e vem a troca já na sequência da temporada pelo Zubeldia. Vamos ver como foi o São Paulo nas Copas. Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. São Paulo focou nas Copas. Focou nas Copas. Ele criou uma gordura dentro do Campeonato Brasileiro que a gente fala na sequência, mas ele focou nas Copas. Vamos ver como é que foram as Copas do São Paulo com ele, José Paes. Se liga na tela. Miller, São Paulo foca nas Copas, tinha gordura no Campeonato Brasileiro. Foi uma boa estratégia, não foi? E por que o São Paulo caiu especificamente nas quartas de final? Contra Botafogo e Atlético Mineiro. Por que, Miller, na sua opinião? Porque quando você pega time de qualidade, se você erra, você é penalizado por conta disso, né? Quais foram os erros do São Paulo? O São Paulo não venceu em casa o Atlético Mineiro. Perdeu no último minuto, levou um gol de cabeça. E dentro de casa você tem... O mata-mata, a gente sempre falava isso, né jogador? Olha, e dentro de casa tem que fazer o resultado. Aí você vai mais tranquilo pra fora. É uma coisa nova? Não. Mas é uma lei da bola que permanece. Ela é eterna. Você faz o resultado em casa,
fora de casa, você vai mais refrescado. Transfere responsabilidade. Quantos e quantos mata-mata, hein, Silvestre? O São Paulo do Tele ganhou assim. Perdia de um fora, Perdia exatamente. Ganhava de dois aqui, empatava fora. Quer dizer, quantas vezes a gente fez isso? Várias vezes. E chegamos em final de Libertadores. Então fazer o sofrer, viu? Exato. Faltou entendimento ao São Paulo? Não, acho que faltou competência para resolver as partidas dentro de casa. Contra o Atlético Mineiro, principalmente, o São Paulo não fez uma má partida, mas poderia ter feito melhor nas finalizações. Pecou aí. O Atlético teve uma chance só e fez o gol. Contra o Botafogo na Libertadores por um fio, não passou? Libertadores por um fio. Quando a gente fala de treinador, o treinador não tá lá para colocar a bola para dentro. Sabe o que faltou? Sabe o que faltou pro São Paulo? O que não tinha faltado nos anos anteriores? Um cara chamado Jonathan Caleri. Esse cara, em 2024, parecia um boneco de Olinda. Não fazia nada no campo. Não jogou nada. Não fez nada, absolutamente nada. Negou fogo e deixou o coitado do Luciano sozinho tentando resolver a parada. Mas não fugiu da responsabilidade. A gente pode falar então não isso. Não foi boneco de Olinda, não. Não, pera, vamos falar. Segura, boneco de Olinda, não. Pera aí. Ele perdeu gols feitos. Boneco de Olinda é um morto-vivo. O Caleri se mata em campo, pô, para. Segura e a gente já depois, quando abrirmos o Campeonato Brasileiro, vocês já podem retomar essa discussão, porque é uma das perguntas que eu ia fazer. A gente vai mostrar como é que foi o Campeonato Brasileiro, veio vaga direta. Boneco de Olinda, eu fiquei ofendido pelo Caleri. Boneco de Olinda, um bobão lá, bobão. O Caleri é bobo onde? O Caleri é um ótimo atacante. Nós vamos esperar. Não, tudo bem, eu vou lhe dar a palavra. O Garrafa pediu pra esperar. Bom, então é o seguinte, a gente vai saber como é que foi o Campeonato Brasileiro do São Paulo. E por falar em São Paulo, deixa eu falar, o Jefferson Limieri Guimarães é São Paulino, toda a família e tal. Vaga direta, graças a um G6, Zé Pai, se liga na tela. As eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, ainda na fase de quartas de final dos dois torneios, levaram o São Paulo a concentrar todas as forças na disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe terminou a competição em 6º lugar e garantiu vaga direta na Liberta do ano que vem, ou seja, o time comandado pelo professor Luiz Ubeldia conseguiu atingir o único objetivo que sobrou na temporada. A campanha no Brasileirão de 2024 foi a melhor do tricolor nos últimos 4 anos. Em 2023, o time fez apenas 53 pontos. Em 2022, foram 54. E em 2021, a equipe somou míseros 48 pontinhos, terminando a competição no 13º lugar. Agora hay que trabalhar muito para no solo fechar este torneo, sino competir aún mejor el 2025 y tratar de ir en busca de alguna copa. O São Paulo não vence o Brasileirão desde 2008, por isso o torcedor espera muito em breve que o futuro repita o passado. Eu vou querer saber de vocês se o São Paulo fez uma escolha correta, a opção pelas Copas, e se afastou um pouco do Brasileiro, porque tinha uma gordura para queimar. Tanto é verdade que mesmo não jogando com a equipe titular, perdendo jogos imperdíveis, o São Paulo conquistou vaga direta à Libertadores. Mas deixo já que desenvolva o Alex e o Silvestre aí, porque o Caleri, para mim, não teve, realmente concordo com o Alex, um ano maravilhoso. Assunto, já passou a minha ira. Não, mas é um assunto que eu vou jogar na banca para vocês. Mas é parte da pauta, tá? O Caleri, só um instante. O Caleri, ele não fez um ano muito bom, mas foi um cara que não fugiu à responsabilidade. Isso eu acho muito, muito importante. E todos nós, tem gente que não tem um dia bom, uma temporada boa. Foi o que aconteceu com o Caleri, né? O Luciano e o Lucas e os outros profissionais estiveram dentro da expectativa. E aí, Silvestre? Só para dar um númerozinho para você, não? Posso dar? Por favor. Veja bem, o Luciano fez 11 gols, apesar de ser criticado e odiado pela torcida.
O Lucas marcou Odiado 10, pela torcida. que é o queridinho da torcida, marcou 10 gols só. E o Caleri, o bonecão de Olinda, fez 5 gols. E você também. 5 gols só. Eu discordo dessa história de bonecão de Olinda. Não, o boneco de Olinda que eu quis dizer, então, para esclarecer e acalmar o coraçãozinho do Silvestre. Não, porque não o boneco de Olinda é aquele bobão. Deixa ele falar agora. Deixa ele falar. Ou o senhor deixa ele falar ou não? O senhor se deixa. manifestou, se fez a defesa, ele está querendo se retratar. O senhor não está permitindo. Não sei. Vamos ver. Assim, quando eu falo boneco de Olinda, não é no sentido de que ele não se esforçou. Pelo contrário, eu acho que todo mundo que está em campo, quem é profissional de um time como o São Paulo... Principalmente o Caleri. Se esforça, e ele tem realmente isso no sangue. Eu duvido que a maior virtude dele, diga-se de passagem. Exato. Eu duvido que ele tenha tido vontade de ter uma temporada pífia como ele teve dentro de campo. Foi abaixo. Ele foi muito mal. O boneco de Olinda, eu quis dizer, foi uma tentativa de fazer uma comparação, uma metáfora, né? Com alguém que ele não é útil para o time, mas não no sentido de ficar parado e preguiçoso, no sentido de não conseguir fazer nada porque não rolou. Um otário bobão lá, um otário bobão lá na frente. Se mexeu, mas não resolveu. Não seja coração peludo. Calma aí, eu vou tentar. Boneco de Olinda não, rapaz. Tá boneco de posto, então. Vai, também não. Porque ele sempre se mexe, né? Senhora. Tá ali e tal, mas não tem muita utilidade. Acho que foi isso. Foi, exatamente. Não, só dele incomodar 3 zagueiros todo o jogo já tá valendo. Então, mas realmente em alguns momentos ele perdeu gols decisivos. Acalme o seu coração. 5 gols no ano. Acalme o seu coração. 5 gols no ano. Espírito natalino. Bom, ô Miller, o ano do São Paulo, a pergunta é pra você e pra todos aí, pra gente seguir, porque tem Palmeiras pra gente falar. O São Paulo agiu com correção em focar nas Copas e graças a G6, vaga direta à Libertadores. São Paulo agiu com correção, era o que tinha que ser feito mesmo? Foi uma decisão acertada, Zubeldia, comissão técnica? Olha, Garrafa, o São Paulo não é que ele priorizou as Copas. É que o São Paulo foi, à medida que foi se classificando, e até priorizava o que vinha primeiro, né? Entendi. Acho que o São Paulo foi mal nas Copas, porque se você perde, você vai mal no mata-mata. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, por conta de Botafogo e Flamengo, abriu aquela vaga que você sabe, tal do G6, 7 aí, ele conseguiu essa vaga. Mas acho que o São Paulo, depois que saiu das Copas, sobrou só o Campeonato Brasileiro. Então tinha que se esforçar para ganhar uma vaga na Libertadores, né? Acho que era o mínimo que o São Paulo tinha que fazer, né? Era ganhar uma vaga na Libertadores. Era a única coisa que sobrou para o São Paulo no segundo semestre. Repito, pela grandeza do São Paulo é muito pouco. O Zubeldia fez um trabalho mediano para mim, né? Vamos ver o ano que vem. Não tem dinheiro, não haverá grandes contratações de início, contratações impactantes, né? O Zubeldia, ele não gosta de jogador de base, mas ele vai ter que colocar a base para jogar no Paulistão, porque é a preparação para a temporada, né? Que é desgastante e difícil. Então, eu acredito que agora, né, no começo da temporada, do início dos trabalhos... A cobrança será maior. Agora sim, agora eu quero ver realmente o trabalho dele, se vai dar resultado. Para fecharmos o São Paulo, Paulo Sérgio, o fato do Zubeldia ter algo que ele não teve o ano passado, que é tempo para trabalhar o time, né? Fazer a pré-temporada e tal, poderemos ter um São Paulo melhor, mesmo talvez não chegando tudo aquilo que o Zubeldia quer em relação a reforços, Paulo? Bom, eu creio que esse São Paulo só vai crescer por objetivos. Se conscientizar que tem que ganhar um brasileiro ou ganhar uma competição, eu creio que pode haver mudança. Agora, do contrário, sem trazer reforços, eu não creio. Agora, o Chicão trouxe alguns detalhes sobre esses jogadores, mas você não falou quantas assistências fizeram esses jogadores. Porque se coloca muito na conta do Caleri e tinha jogo que esse jogador corria pra lá, corria pra cá e não recebia a bola. Aconteceu muito isso com o Alberto também. Entendeu? Não recebia a bola. A bola tem que chegar pro cara. Tem que chegar. Então você começa a ver quantos jogadores fizeram assistência. Eu lembro muito do Aloysio Chulapa, uma época no São Paulo, que não fazia gol, e o Muricy Ramalho não tirava ele do time. Aí quando questionaram, o Muricy falou, cara, é claro que ele é centroavante, tem que fazer gol, mas o que ele cava de falta pro Rogério, o que ele faz de assistência, o que ele segura zagueiro, o que ele briga. O futebol não é só um número. Porque não tinha outro melhor no banco. A bancada chegou a um bom senso. Eu acho que um atacante de um time grande, ele dá, como o Silvestre destacou aí, ele dá trabalho para a defesa adversária. Eu acho muito nada. Muito nada. Não. É claro que o Caleri não tem, tecnicamente, esquece. Ele vai morrer de fome sem ser da área. É isso aí. Né? Então eu acredito que é mais
incompetência do meio-campo, que não serve o jogador, do que ele mesmo, entendeu? A visão de vocês é fundamental. E fundamental é o recado que eu tenho para você agora. Ai, 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 ai. O Alexandre Silvestre está conosco aqui na bancada, mas claro, ele traz as principais informações do Palmeiras. O campeão paulista, o Verdão, começou o ano voando, né, Silver? Se liga na tela. Na pior das hipóteses, ganhamos o Paulista. A fase do Palmeiras anda tão boa que esse argumento tem sido comum na Rua Palestra Itália, viu? E não foi diferente esse ano, não. Já que pela terceira vez consecutiva, o Palmeiras foi com sobras campeão paulista. A campanha dos 16 jogos até o título foi avassaladora. Se liga só. 11 vitórias, 4 empatezinhos, apenas uma derrota. 28 gols marcados, 11 sofridos. Assim como em 2022 e 23, o Palmeiras terminou a primeira fase do Paulistão invicto e com a melhor campanha geral. Nas quartas de final, goleada por 5-1 para cima da Ponte Preta com show de Flaco Lopes, autor de 3 gols. Flaco, aliás, que terminou o Paulista como goleador máximo, artilheiro da competição, 10 tentos assinalados. Na semifinal, o sempre cascudo Novo Horizontino, vitória magra por 1-0 com gol de Hendrick, que foi eleito o craque da competição. E vaga garantida na finalíssima, onde o Verdão pegou o Santos numa decisão em 2 jogos, ida e volta. Na partida da Vila Belmiro, vitória do Peixe pelo placar mínimo e queda da invencibilidade no campeonato. Fazer o quê? Mas, invicto ou não, o que vale é a faixa de campeão no peito. E ela veio com segurança no Allianz Parque. 2-0 Palmeiras, com gols do sempre competente Rafael Veiga, decisivo, e Aníbal Moreno, carregador de piano. Reforço que caiu como uma luva na chamada terceira academia do Verdão. Diz o ditado que não dá para vencer sempre, não dá para vencer todas, mas quando se trata do Palmeiras de Abel Ferreira no Paulistão, dá para desconfiar do jargão, não dá? E esperar festa na Rua Palestra Itália. Eu repito, são 27 anos de TV Gazeta, 35 de jornalismo esportivo e cada vez a gente vai surpreendendo. Começa o ano, Palmeiras empilhando títulos na temporada passada, nas passadas. Começa, já, pum, atropela no Campeonato Paulista. É verdade que teve um Santos na final que competiu com ele. Falei, esse ano tudo indica que Palmeiras vai embora. Firme e forte aí para brigar por grandes coisas. E na sequência a gente vai ver que não foi bem assim. Mas o Paulistão foi um cartão de visitas, né, Alex? Que se esperava. Foi o que se esperava. E lembrando, né, até fora do ar, conversando com o Chico aqui, com o Hendrick ainda no time titular e o Estevão era só uma promessa na reserva. O Estevão não era titular do Palmeiras. Parece que o Estevão já está no Palmeiras. Há 200 anos, né? Então, parece que... Nossa, mas ele tá. Não, mas assim, né, no time principal, já está na boca da linha. Mas no Paulistão, o Estevão era só um coadjuvante. Ele tinha jogado na Copinha. Tinha sido campeão da Copinha. Jogado na Copinha. É tudo muito rápido hoje, gente. Então, aí a gente está falando do Estevão hoje, premiando como o melhor do ano e tudo mais, por um período de 4 meses que ele fez. Porque até o Paulistão, até o fim do primeiro semestre, quem era o dono do time, entre aspas, na parte técnica, era o Hendrick, que foi o grande nome do Palmeiras do ano passado, o grande responsável pela arrancada rumo ao título brasileiro e também nessa campanha do Paulistão. Aí o Hendrick foi embora e a gente até falou na época, puxa vida, o Hendrick foi embora, mas calma, que tem um que vai suprir a ausência dele nesses quesitos todos de protagonismo, de qualidade de jogo.
algo acima do normal, que é o Estevão, e é mesmo, tanto é que já está vendido. E a gente vai passar pela mesma experiência no ano que vem, porque no meio do ano era o Estevão essa peça ou a contratação espetacular, maravilhosa que você falou de Felipe Anderson? Mas o Felipe Anderson veio depois. Veio mais no final, né? Brasileiro. E o povo já achava que o Estevão já tinha, poderia mas o Felipe Anderson nunca foi tratada como uma contratação quando abriu a janela, peraí. Espetacular, nós vamos chegar no Brasileiro. Desculpa, Silveira, você tem razão, eu também... Eu troco o Caleri pelo Felipe Anderson. Você quer o boneco de Olinda? Exatamente. Agora você vai reclamar dele também lá, vocês gostam de... Paulista, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Felipe Anderson. Agora nós vamos falar sobre o Campeonato Paulista. Ganhou o Paulistão, ganhou o melhor, ganhou quem tinha que ganhar, o Corinthians quase foi rebaixado, o São Paulo não se classificou, perdeu para o Novo Horizontino em casa, o Santos veio por fora, fez a decisão, mas assim, para resumir, prevaleceu o Palmeiras, que era quem tinha que ser campeão mesmo. Acompanhando a cobertura diária do Palmeiras, diferentemente do que era há tempos atrás, que era realmente acompanhar, era treinamento, era muita proximidade, a gente entendeu o processo, não só o dentro de campo, mas obviamente você cumprindo a sua missão jornalística, Silvestre, assim como é permitido com os demais jornalistas. Qual foi a sua avaliação ali no Campeonato Paulista? Qual foi a sua sensibilidade setorista do Palmeiras? Ganha o Paulistão como ganhou. É verdade que teve um Santos muito valente, mas o Palmeiras dentro de casa fez o que o Miller falou. Dentro de casa o time tem que se impor, jogando perante a sua torcida, no seu estádio, na sua atmosfera, e foi isso que o Palmeiras fez. Qual era a sua sensibilidade de sequência de ano? Como termina o Campeonato Paulista com o título? Cara, a mesma dos últimos anos do Palmeiras. Para mim, estava tudo dentro do script e foi dentro do script. Vamos discutir. Porém, o resultado não aconteceu na Libertadores, passou perto pelo Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Paulista foi aquilo que eu imaginava mesmo. Palmeiras favorito, pavimentando o ano para brigar por tudo. E foi o que aconteceu. Era isso mesmo, ô Miller? O Palmeiras dava sinais no início da temporada de que o ano seria realmente ele brigando por tudo. É verdade que chegou na última rodada, penúltima rodada. Última ainda? Na última com chance, mas aí já remota. Mas a penúltima já com chance ainda de Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo não vacilou. Era um indício de um ano muito bom, que não foi, e a gente vai avaliar isso depois? Sem dúvida. Até porque já vinha de um tricampeonato, né? A princípio, tricampeonato paulista, né? Ganhou vários títulos e a expectativa sempre, a gente falava, não, o Palmeiras em todas as competições, Palmeiras e Flamengo em todas as competições que disputarem. E Atlético também. E Botafogo, eles vão disputar para vencer, senão eles saem na frente de todos os adversários, né? E o Palmeiras não é diferente. O Palmeiras sempre sai na frente de vários adversários por conta do time já bem formado há 3 anos, né? Então a expectativa sempre era essa, de o Palmeiras chegar em várias finais nesse ano de 24, e não foi o que aconteceu, né? É claro que não foi o Palmeiras que se apequenou, foram os adversários que se engrandeceram. O Botafogo... Parabéns. E o Palmeiras não soube acompanhar esse crescimento. O Botafogo contratou bem, com muita qualidade. O Palmeiras não. Isso fez, e o Palmeiras não, diferente. O Palmeiras perdeu o Ender, que parece que ficou órfão de pai e mãe. Ô Chico, pra gente entrar nas Copas, uma pergunta, responda rapidamente pra mim. Quando termina o Campeonato Paulista, Palmeiras ganha mais um, seu Corinthians dá um vexame no Campeonato Paulista, lá na sua particularidade, no seu reduto, lá na sua casa, na sua intimidade. Foi aquela coisa de falar, de novo vamos ter que aguentar esses caras enchendo o meu saco? Era isso, Chico Lang? A sensação? Olha, vou ser sincero pra você, era assim mesmo. Mais uma vez, o Palmeiras vai ganhar tudo. Começou pelo Campeonato Paulista, agora vai ganhar o Brasileiro, vai fazer uma figura belíssima na Libertadores. Vai ganhar a Libertadores. Você mandou até vender o secador da Sofia, né? Quebrei o secador. Rafa, não, se nós observarmos, olha o time do Palmeiras, foi campeão. O Everton, Rocha, Luan, Murilo, Mike, Aníbal, Zé Rafael, Piquerez, Veiga, Hendrick e Franco Lopes. O Palmeiras teve uma perda importante, que é a do Piquerez. Essa é importante a gente falar. Bom, vamos ver então nas Copas. E nas Copas começa a surpresa negativa do Palmeiras. Se liga na tela, Alexandre Silvestre. Alex Miller, por que o Palmeiras, você não ganhar a Copa do Brasil, não ganhar a Libertadores, está no pacote? Né? Ninguém, você entra, começa o ano e fala, você vai ganhar. Não tem essa certeza. Mas o Palmeiras ser eliminado. Nas oitavas. Pelo que tem o Palmeiras. Eliminado pelos campeões nas duas competições, hein? Nas duas, o histórico. Dois campeões. E aí... É complicado.
O Palmeiras, ao contrário de outros anos em que as pessoas falavam que ele tinha dado sorte nos sorteios, né? Dessa vez ele deu azar porque realmente ele pegou os 2 melhores times, os dois piores adversários em cada competição logo nas oitavas. O Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores. E por uma questão de detalhes, num duelo de 2 jogos entre 2 gigantes, alguém passa, alguém fica e calhou do Palmeiras ficar nos 2. Agora, aquilo que o Miller falou, e que a gente sabe que não é nenhum segredo, mas que o Palmeiras sofreu com isso. Ele foi muito mal fora de casa nos 2 jogos. Contra o Flamengo, então, me deu raiva de ver. O Palmeiras parecia o Ibis jogando contra o Flamengo. 11 atrás, acovardado. Não era um Palmeiras que tinha ali uma condição de ganhar do Flamengo. Ficou uns 11 atrás. Foi só uma estratégia defensiva. Foi mas realmente abusou da estratégia defensiva. Uma postura acovardada que o Palmeiras teve no Maracanã. E contra o Botafogo foi menos pior, mas foi ruim também. Perdeu lá. E aqui no Allianz Parque, aquilo que a gente já estava acostumado de ver o Palmeiras sempre revertendo coisas, esse ano não aconteceu. Primeiro tempo sempre ruim, sempre arrastado. E isso a gente pode depois finalizar esse comentário na hora de falarmos do brasileiro, porque eu acho que esse elenco já não consegue mais ser aquele time da virada quando precisava, como foi em outros anos. O ciclo de alguns... Já que você me deu o gancho, então vamos saber como foi o brasileiro e aí a gente desenvolve a sequência do Palmeiras aí. Há um desgaste de elenco, jogadores que chegaram, não chegaram a contento, jogadores que devem sair, deveriam ter saído lá atrás, a história do Dudu. Se liga na tela, o Campeonato Brasileiro do Palmeiras. A temporada terminou de forma melancólica para o torcedor palmeirense. Claro que sou exagerado quando a gente olha na tabela e vê que o Verdão foi o vice-campeão brasileiro. Parece pouco. Ninguém mandou também subir tanto sarrafo nos últimos anos. O Palmeiras não conseguiu tricampeonato consecutivo do Brasileirão, mas o que irritou o torcedor alviverde foram principalmente as derrotas em jogos considerados vitais. E olha que a campanha ao longo da competição foi bastante consistente. Olho na tela. Em 38 jogos, o Palmeiras venceu 22 partidas, empatou 7, perdeu somente 9 vezes, garantindo a segunda colocação. Só que não teve jeito. As derrotas para Vitória e Botafogo em casa e perder o derby pro Corinthians derrubaram a autoestima do torcedor palmeirense. Motivo de alegria no Brasileirão, a base, que revelou Vitor Reis. E, sem dúvida, foi capitaneada por Estevão, vice-artilheiro do campeonato e, para muitos, o maior craque do Brasil na atualidade. O menino que deslanchou na competição se tornou, talvez, o único motivo de alegria, como uma doce realidade em meio ao sabor amargo do fim da lua de mel entre elenco e torcida. Alex, o Silvestre, não é porque está aqui, ele sempre com o talento dele consegue resumir muito bem o que aconteceu nessa reta final do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. E eu entendo que todo mundo tem sua participação, são vários fatores. Da mesma forma que positivamente o Memphis foi um fator importante para o Corinthians, outros pontos foram importantes. Na mesma forma que o Felipe Anderson foi uma contratação que até agora não deu certo, o episódio do Dudu foi mal conduzido, talvez. O Abel também tem a sua participação nesse ano, que não achei que não terminou como deveria terminar para o Palmeiras, não. Porque quando o Abel fala que ter jogado em Barcelona foi problema, o Silvestre foi muito feliz, ele mostra derrota para o Vitória em casa. Há 2 jogos lá também, vai. Não, mas o Abel... Não. Mas foi o Abel que falou, não fui eu. Eu tô falando que... Desculpinha do Abel. O time quer ser campeão. Jogou só 2 vezes lá. Então, perfeito. Coisa, então, mas jogou 2 vezes em casa e o título, você retratou muito bem. Você não pode perder, com todo o respeito, para o Vitória em casa, quem está brigando pelo título. Enfim. Não pode. O Abel, claro que tem participação nisso. Também, óbvio. Faz parte. Todo mundo caiu no segundo semestre e as eliminações pontuais nas Copas passaram uma impressão de que o Palmeiras poderia ganhar o Brasileiro, porque só teria o Brasileiro para cuidar. Que era a reclamação do Abel. Que era a reclamação do Abel. Calendário, não sei o quê. Ele teve o calendário dos sonhos. E o time, o que aconteceu? E aí o Botafogo ainda deu uma chancezinha para o Palmeiras, deu uma colher de chá empatando em casa com Criciúma e Cuiabá,
Botafogo mais fez um isso. ou dois jogos também que o Botafogo perdeu em fez casa, isso. pontos. E dando a oportunidade para o Palmeiras, em casa, que é o que a gente está falando, não teve mais aquela força de sempre para ganhar do Botafogo ou empatar com o Botafogo e levar a decisão dependendo só de si para a última rodada. Perdeu para o Botafogo e aí perdeu a chance de ser campeão brasileiro. E todo mundo está no balaio, o Abel inclusive. E a culpa do Dudu ir embora não é só da Leila, não, é do Abel também. Porque se o Abel quisesse, ele fala, Leila, eu quero o Abel, eu quero o Dudu. Então, Abel e Leila não gostam de ter estrelas que brilhem mais do que eles. Olha, uma coisinha que eu estava vendo aqui, também alguns jogadores muito importantes caíram muito de produção, Garrafa. Muito. Ó, o Rony e o Flaco Lopes, por exemplo. Um entrava para tentar fazer gol e não conseguia. E o Rony corria, como sempre correu, mas também estava divorciado com as redes adversárias. Só ficava impedido. Só estava impedido o tempo todo. Aí até o Aníbal Moreno começou a jogar mal. Caiu muito. Caiu demais. E o Zé Rafael e o Marcos Rocha... E o Gomes também caiu. Né? O Gomes também ficou lento. Chicão, esse negócio de ritmo de jogo não é com treino. Ritmo de jogo é jogando. O Palmeiras é um time grande. E não pode ficar esse negócio de querer ficar jogando só domingo a domingo. Tá aí o Botafogo que demonstrou na reta final. Aí sabe o que acontece? Você tem um elenco grande. Aí você deixa o Rony no banco. Sem ritmo de jogo. Aí você vai cobrando. Flaco Lopes estava jogando. Aí chega um momento, tira o jogador, não joga mais. Você perde o jogador. Então, mas aí a culpa é do Abel. Não também, tem, né? cara. Você joga mal o jogo, você já quer na quarta-feira. É isso aí. É o ritmo. Paulinho, aí a culpa é do Abel, hein? É isso que eu tô falando. E a data FIFA também atrapalhada. Com esse calendário, quem não tá jogando, às vezes fica 20 dias quase sem entrar em campo. A data FIFA, principalmente. Não é? O Palmeiras ficou 3 semanas sem jogar uma vez. Miller, pra gente arrematar, o Silvestre falou, então pra gente arrematar agora, o Palmeiras foi um ano bom, regular, ruim, foi campeão paulista, mas caiu nas Copas nas oitavas e no Brasileiro foi até o jogo contra o Botafogo em casa, brigando firme e forte pelo título. Olha, Garrafa, a gente que acompanha, né? Aqui de São Paulo, e em especial o Campeonato Brasileiro, as partidas do Palmeiras que ele jogou dentro, fora de casa, nas Copas e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, ele não foi aquele Palmeiras regular dos anos anteriores. Sim. Foi um time muito instável, jogando muito mal dentro de casa, principalmente. Né? Então, quando você joga dentro de casa mal contra time inferior, você também é penalizado. E foi o que aconteceu. O Palmeiras jogou mal dentro, fora de casa, Libertadores, Copa do Brasil mesmo. O Palmeiras, acho que entrou só para participar mesmo, porque estava focado na Libertadores. Mas mesmo focado na Libertadores, o Palmeiras também não fez grandes partidas na Libertadores. Então acho que ele mereceu perder mesmo por conta da sua incompetência. E esse rodízio de escalação do Abel, ele se perdeu aí. Como o jogador falou, tirou o Flaco Lopes, artilheiro da temporada. Ficava 20 dias sem jogar. Mata o jogador. E o Palmeiras também não ganhou jogos dentro do G6, né? Só uma partida contra os principais concorrentes. Nenhum. Não teve uma vitória? G5 nenhum. G5 nenhuma, né? G6 talvez. Pra você ver como aí, porque se trocar ponto com um time grande, clássico, quem tá brigando, beleza. Mas, pô, você praticamente não ganhou nenhum, né? Silvestre, Feliz Natal, muito obrigado por ter você aqui no Mesa Redonda, né? Parabéns pelo ano maravilhoso, você é um dos melhores, não da Gazeta, é um dos melhores do jornalismo esportivo. Alex Miller, Feliz Natal. Muito obrigado, é uma satisfação ter você no nosso time. Muito legal. Paulo, amo você, Feliz Natal. Feliz Natal. Você viu, deu bom hoje. Estamos bem hoje. Deu bom. Chicão, um beijo. Obrigado. Você é o Mesa Redonda. Feliz Natal. Feliz Natal, Miller, pra você, pra toda a família. E Feliz Natal pra você, né? Em nome de toda a TV Gazeta, todo o time do Mesa Redonda, estaremos de volta no próximo domingo. Muita paz, saúde, que o Natal seja abençoado na sua vida. Tchau, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, tchau. Feliz Natal.